Bom, Lucino Macedo, professor Processo Penal 2, turma do 5º semestre matutino, Faculdade FACIP Cuiabá, dia 14 de outubro. Bom, tema hoje, prisões, e nós vamos começar a estudar justamente a primeira espécie de prisão. Quando eu falo em prisão, é importante que os colegas entendam que prisão é uma exceção, uma prisão uma prisão antes do trânsito em julgado, né? Uma prisão antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, né? É uma exceção. Ou seja, a prisão é a última ratio. A prisão não existe outro mecanismo. Eu tenho que prender. Porque a regra, ela é a liberdade, né? Vigora o princípio da inocência. Até que se prove o contrário, a pessoa é inocente, né? Então, o próprio texto constitucional, ele traz isso, né? A prisão, então, ela é uma exceção. A regra, ela é a liberdade. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a primeira espécie de prisão, que é a prisão em flagrante. E eu tenho que fazer um estudo conjunto com a prisão em flagrante estipulada pelo Código de Processo Penal, começando no artigo 302, e o entendimento da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Bom, então, prisão em flagrante num contexto geral, todo mundo já entende, né? É aquele que está cometendo um crime. Porém, o Código de Processo Penal, ele traz elementos para o ato flagrancial, né? Então, o artigo 302, ele começa no artigo 301, onde eu devo entender que a autoridade policial, ela tem o dever legal de efetuar uma prisão em flagrante. Então, já vai o contexto importante dessa análise. A autoridade policial, ela deve prender em flagrante. E qualquer do povo, eu me incluo, vocês devem se incluir também em qualquer do povo, e qualquer do povo pode efetuar uma prisão em flagrante. Então, a autoridade policial deve, e qualquer do povo pode efetuar uma prisão em flagrante, é a regra contida no artigo 301 do Código de Processo Penal. Professor, ao efetuar uma prisão em flagrante, é importante que, se não for a autoridade policial que efetuar, a regra é a mesma. Ou seja, ao efetuar uma prisão em flagrante, eu tenho a figura do condutor. Condutor da prisão em flagrante. Aquele que efetua a prisão é chamado de condutor, né? Justamente a doutrina traz uma classificação em relação a isso, né? Ela fala em cognição coercitiva, né? Cognição coercitiva é justamente em face da prisão em flagrante. Então, aquele que prende condutor e aquele que é preso em flagrante delito, ele recebe a nomenclatura de conduzido. Conduzido porque ele é levado até a autoridade legal, até a autoridade policial competente, para que ela possa, então, fazer a lavratura, né, a lavratura do auto de prisão em flagrante. Quando os colegas estudaram inquérito policial, os colegas entenderam e estudaram que quando, então, chega até a autoridade policial a notícia de um crime, ou é instaurado um inquérito, né, policial, é importante entender isso, né? É instaurado o inquérito policial, porém, em muitas ocasiões, pode acontecer também que, se a pena não for superior a 2 anos, ou seja, quando eu tenho, então, né, os crimes que não ultrapassam, então, a pena, né, de 2 anos, eu tenho o procedimento do Juizado Especial Criminal, né, o GCRIM, né? Então, eu tenho um inquérito policial, ou eu posso ter o chamado TCO. Lembram o que é um TCO? É um termo circunstanciado de ocorrência. Ele só acontece quando a pena não é superior a 2 anos, procedimento do Juizado Especial Criminal, com exceção à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que não possibilitou a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, né? O chamado TCO, em face da legislação, em face da 11.340 de 2008, ela não possibilita, mesmo a pena sendo abaixo de 2 anos,
a lavratura, ou seja, do termo circunstanciado de ocorrência, onde ele já sai, os autos serão encaminhados, então, ao Juizado Especial Criminal, o GCRIM, já com, inclusive, uma data de audiência já pré-determinada. Tá ok? Beleza? Bom, diante disso, eu posso começar, então, a falar sobre prisão em flagrante. Já vimos quem deve e quem pode efetuar uma prisão em flagrante. Agora, o que é o ato flagrancial? O Código de Processo Penal ele me traz isso em 4 situações, em 4 incisos. É uma questão que cai muito em prova, principalmente exame da OAB. Geralmente, quando se tem uma pergunta em processo penal, uma das 4 ou 5 perguntas de processo penal, uma é relativa à prisão, ou na primeira fase, ou obrigatoriamente na segunda fase. Então, eu tenho as espécies de flagrante. Então, o artigo 302 do Código de Processo Penal, ele estabelece, então, as espécies de prisão. Então, considera-se em flagrante delito, inciso 1, quando o agente está cometendo a infração penal. É o que nós chamamos de flagrante próprio, né? Então, quando o agente está cometendo um crime, é chamado, então, essa espécie de flagrante é classificada pela doutrina como flagrante real ou flagrante próprio, né? O próximo inciso, né? Quando ele acaba de cometê-la, né? Então, ele acabou de cometer aquela infração. Nós temos, então, a ocorrência do flagrante impróprio, né? Também o inciso 3, né? O flagrante do inciso 3, quando é perseguida logo após pela autoridade, ou mesmo pelo ofendido, ou por qualquer pessoa, em situação que se faça presumir ser ele o autor da infração. Ele está com o produto do crime, ele está com a arma do crime, né? Enfim, presume, então, ser ele o autor do delito, né? E o inciso 4 é encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do delito. Isso é classificado pela doutrina como flagrante presumido. Alguns doutrinadores também classificam como flagrante ficto, né? Aquele flagrante, então, que presume ser ele o autor daquele delito, tá? Essas são as espécies, depois eu encaminho para vocês esse texto base, para que vocês possam ter no seu material, eu encaminho para vocês posteriormente, para que vocês tenham essa classificação doutrinária que é muito pedida em prova. Tá. Professor, a grande pergunta que se tem é que é verdade que o ato flagrancial, que uma pessoa sai do flagrante após 24 horas, isso é o maior folclore, isso é a maior mentira que existe. Não existe prazo para se terminar um flagrante. 24, 48, 72 horas. Isso é um folclore que existe na sociedade, que após a ocorrência do delito, 24 horas depois o flagrante acabou. O estado flagrancial deixou de existir. A legislação não traz prazo. Ela até traz um prazo de 24 horas, mas isso é uma outra situação. Então, na verdade, um ato flagrancial ele pode demorar muito mais de 24 horas. Por exemplo, o camarada cometeu um crime e eu estou o perseguindo na mata há 3 dias. Se eu pegar, né, se eu o prender 3 dias depois, ele está preso em flagrante delito. Ele está preso em flagrante delito, tá? Isso é muito bem claro que vocês entendam. Professor, eu vou primeiro falar com vocês sobre as prisões, para poder chegar justamente na resolução 213 do CNJ. Então, prendeu, vai apresentar a autoridade competente. Então, quando você apresentar a autoridade competente, estou dizendo a autoridade policial. E o artigo 304, ele é claro. O artigo 304 do Código de Processo Penal, ele é claro e ele determina: quando o preso for apresentado à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva
suas respectivas assinaturas, lavrando autoridade ao final, o auto. Beleza, tranquilo, então, a autoridade policial, então, ela vai vai ouvir os condutores da prisão em flagrante, vai ouvir as testemunhas e, ao final, vai proceder o interrogatório do acusado. Beleza, professor, tá ok. Agora, é importante entender que quando acontece uma prisão em flagrante, automaticamente é encaminhado, então é comunicado ao Ministério Público, enfim, né? Só que hoje eu tenho a resolução 213, então eu vou segurar essa informação um pouquinho para vocês, para que eu possa apresentar a figura do 306 e logo após, então, chegar até a resolução do CNJ, tá? Isso é a prisão em flagrante. Agora, professor, o que é a prisão preventiva? A prisão preventiva, ela está no artigo 313, do Código de Processo Penal. Eu peço aqui aos colegas que não têm aí o CPP atualizado, né? O 313 mesmo passou por uma modificação e eu preciso poder explicar para vocês. Bom, o 313 agora, então, ele passa desde 2011, né, a ter a seguinte redação, acompanhem comigo. A prisão preventiva, ela começa no 311. Então, a prisão preventiva, ela começa no artigo 311. Primeiro, qual é a diferença, professor, entre a prisão preventiva e a prisão em flagrante? Prisão preventiva, ela é decretada obrigatoriamente, sem exceção. Não existe exceção. Quem decreta uma prisão preventiva é sempre o juiz. Sempre o juiz. Na fase de instrução, esse magistrado pode decretar essa prisão preventiva de ofício, através de requerimento do Ministério Público, e o termo tem que ser utilizado da forma como eu estou lhe dizendo, requerimento do Ministério Público ou por meio de representação da autoridade policial. Então, quem pode pedir, então, o juiz pode decretar de ofício, né, a requerimento ou representação do Ministério Público, né, ou mesmo, neste caso, por requerimento do querelante, caso queixa-crime. Isso está definido no artigo 311. Agora, quais são as hipóteses de cabimento, da prisão preventiva? Tivemos uma modificação no ano de 2019, né? Se vocês não têm o Código de Processo Penal atualizado 2019, é importante essa atenção, porque houve uma pequena alteração. Acompanhem comigo. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Prisão preventiva decretada pelo juiz. O artigo 312, então, ele estabelece quais os motivos que o juiz pode decretar uma prisão preventiva. E ele começa no 312, colegas, muito atenção. A prisão preventiva poderá ser decretada. Primeira hipótese, não são requisitos cumulativos. Primeira hipótese, primeiro cabimento da prisão preventiva. A prisão preventiva poderá ser decretada, primeiro, como garantia da ordem pública. Ou seja, esse camarada solto, ele vai continuar praticando crimes. A ordem pública ficará prejudicada, porque ele vai continuar cometendo crimes e não vai cessar. Então, o primeiro requisito para o magistrado, ele tem que fundamentar, né, é justamente, então, né, de acordo com o artigo 312, a garantia da ordem pública. Segundo requisito, não são cumulativos. Garantia da ordem econômica, para que eu possa preservar, então, que ele deixe, então, de desviar dinheiro, de causar prejuízo ao erário. Garantia da ordem econômica. Terceiro requisito, conveniência da instrução criminal. O que é uma conveniência da instrução criminal? Para garantir que a instrução criminal vai acontecer, ou seja, que a audiência vai acontecer, né? Então, para garantir que a audiência vai acontecer,
eu tenho então que decretar a prisão preventiva? Por último, né, a aplicação da lei penal, ou seja, para aplicar a lei penal, ou seja, para que ele não ameace testemunhas, né, que não cause temor às testemunhas, e eu possa então aplicar a lei penal. E aí houve uma inserção no ano de 2019, acrescentando requisitos que não continham no artigo 312. E ele prossegue: quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, e agora a alteração de 2019. Então, para decretar prisão preventiva, eu preciso de um desses requisitos: prova da existência que o crime aconteceu, indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, o magistrado tem que fundamentar que ele solto, ele vai gerar, né, um perigo, ou ele vai praticar novos crimes, ou ele vai causar novas lesões àquela mesma vítima, né? Isso é a prisão preventiva. Atenção! O magistrado, então, ao determinar uma prisão preventiva, ela a princípio não tem prazo, ela não tinha prazo até antes de 2019. Porém, para que uma prisão preventiva seja revogada, a peça, o pedido cabível, é um pedido chamado revogação da prisão preventiva. Então, vamos imaginar, o juiz decretou uma prisão preventiva, o advogado é contratado, o advogado ingressa com um pedido chamado revogação da prisão preventiva. E o que esse pedido deve conter? Esse pedido deve conter o seguinte: ele deve conter os requisitos que demonstram que um dos requisitos não estão presentes, ou seja, que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eles não estão presentes. Então, na revogação da prisão preventiva, eu tenho que demonstrar a inexistência dos requisitos que o magistrado utilizou para decretar essa prisão preventiva. Então, essa prisão preventiva, ela pode ser, obviamente, revogada. Outra coisa, isso aqui eu falo com vocês daqui um pouquinho, né? Já vou falar com vocês daqui um pouquinho, que eu quero primeiro ensinar para vocês como que é a prática, de que forma isso vai acontecer. Bom, é importante que já falo do parágrafo primeiro, que toda prisão preventiva tem que ser fundamentada. Olha o que diz, também com a regrinha da lei em 2019. 312, parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. O magistrado tem que fundamentar, ele tem que justificar os fatos novos ou contemporâneos. Porque a regra é a liberdade. Maravilha, professor. Só tem um pequeno probleminha. É que no artigo 313, eu também tenho as hipóteses de decretação de prisão preventiva. Ele prossegue também. É também cabível a prisão preventiva, por favor, me acompanhem no 313 de vocês. Diz lá: nos crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. 2. Se tiver sido condenado por outro crime em sentença transitada em julgado, fora os requisitos do artigo anterior. 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar, tá? Também será cabível a prisão preventiva. 313, parágrafo 1º. Se tiver dúvida sobre a identidade da pessoa ou quando ele não fornecer elementos suficientes, né? E aí,
Mais uma vez, a leizinha em 2019 faz uma outra inserção no Código de Processo Penal. Esse pacote anticrime não será 313, parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Olha o que não existia no Código de Processo Penal, o que eu não tinha no Código de Processo Penal, e agora então passa então a ser trazido com um pacote anticrime. Ou seja, agora uma prisão preventiva não pode ser decretada como antecipação do cumprimento de pena. Ela não pode funcionar como antecipação de cumprimento de pena. Para isso, ele teria que ter uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Isso, para muitos, foi um retrocesso do Código de Processo Penal. Mas não pode também ser utilizada como decorrência imediata de uma investigação criminal. Eu vou prender para investigar. Também não se cabe essa prisão preventiva com este fundamento. Professor. E também como forma de apresentação ou mesmo um recebimento da denúncia. Professor, posso fazer uma pergunta? Muitos não entendem. E aí vem o grande problema. Quando se revoga uma prisão preventiva que não obedece o fundamento descrito em um dos requisitos do 312, do 313, com a fundamentação legal do 313 em seu parágrafo 2º, muitos acham isso é um absurdo. Desculpa, colegas. Absurdo é o magistrado não fundamentar e o juiz é o intérprete da lei. Eu não estou falando aqui, não quero dar uma aula como mecanismo de defesa, mas sim como mecanismo de interpretação da lei processual penal. Então, quando o ministro analisa um decreto de uma prisão preventiva de um magistrado e ele percebe lacuna, percebe falha, equívoco e mais, ele constata, e eu peço aos colegas, por favor, me acompanhem. Deixa eu só pegar para vocês aqui, que teve uma alteração, preciso estar atualizado. O artigo 316, que eu quero, é o foco da decisão do ministro Celso de Mello. O artigo 316, ele foi alterado, tá, colegas? Eu preciso depois que vocês possam imprimir, depois eu envio para vocês essa atualização. Quem tem o código 2019, tá tranquilo. Professor, mas como fica... Deixa eu ver a pergunta que o colega fez. Professor, mas como fica caso em que há condenação em segunda instância? Tá, já respondo sua pergunta, Álvaro. Dá só um tempinho aqui que eu já respondo sua pergunta já, tá? Deixa eu só finalizar aqui essa decisão do Celso de Mello. O 316 do CPP, ele é claro, ele diz assim: o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes, foi o que o Celso de Mello fez, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, se as razões desaparecerem, se os requisitos autorizadores da prisão preventiva desaparecerem, revogo. Está no texto da lei. E aí vem o que eu preciso mostrar para vocês e o fundamento do ministro Marco Aurélio. Diz assim o 316 de seu parágrafo único: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão. Qual é o órgão emissor de uma decisão de uma prisão preventiva? É o juiz que decretou. Revisar a necessidade de sua manutenção e o prazo a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Foi o que o Sérgio Moro pediu para o Bolsonaro. E o Bolsonaro não fez. Ele pediu ao Bolsonaro: vete
Não deixe passar. E ele não vetou. O Moro pediu e a justificativa dele foi muito simples. Em virtude da demanda do número de processos, o magistrado não consegue a cada 90 dias ficar verificando, dentre milhares de réus presos, aquele específico. E muitas vezes ele deixa de analisar presos novos, prisões novas. Então, o Bolsonaro, então, ele foi contra, o ministro Sérgio Moro foi claro. E vou ser sincero, dar uma aula não como advogado de defesa. Isso para a defesa, isso é maravilhoso. A grande crítica que se tem, que se faz é em relação a isso. Então, qual foi o absurdo que o Celso de Mello cometeu ao interpretar justamente esse que eu falei para vocês hoje, a figura do 316 em seu próprio parágrafo único, a figura do parágrafo 2º do artigo 313, do 312, o fundamento legal do próprio artigo 316. Ah, mas o Supremo mantinha uma linha de que se houvesse a periculosidade do agente, não poderia ser revogada. Ninguém tem periculosidade perpétua. Então, colegas, eu quero que vocês teçam críticas depois dessa aula, com outras pessoas, com outros colegas, enfim, com vocês, enfim, mas que vocês teçam críticas jurídicas, não críticas com aqueles que não conhecem o Código de Processo Penal. E quem não conhece o Código de Processo Penal fala, isso é um absurdo, se Celso de Mello é um babaca, é um monstro, é um louco. E ele é o intérprete da lei. Que mude a lei. Que Bolsonaro tivesse vetado e o Congresso tivesse mantido o veto e não tivessem derrubado o veto. Então, essa interpretação ela tem que ser realizada, ela tem que ser feita com muita prudência, com muito conhecimento, interpretando o próprio texto da lei. É isso que nós devemos fazer. É por isso que eu queria essa aula justamente hoje, em virtude do momento que estamos passando. Colegas, a sociedade nos exige muito. Então, hoje a nossa resposta tem que ser fundada, alicerçada no texto da lei. Não em mídias, não em reportagens que sequer conhecem os requisitos de uma prisão preventiva. Não sabem os requisitos autorizadores. Então, linguagem policial não é linguagem jurídica. O colega me fez uma pergunta, deixa eu só voltar nela. Desculpa, Álvaro, pela discussão, mas eu precisava só concluir meu raciocínio. O colega perguntou, professor, como é que fica quando há condenação em segunda instância? Então, já se decidiu em relação a essa condenação em segunda instância. Na verdade, Álvaro, inclusive isso foi levado novamente e acabou sendo derrubado. Enfim, essa questão desse cumprimento antecipado quando eu tenho uma decisão já transitada em julgado em segunda instância. O próprio texto da Constituição Federal é claro. Trânsito em julgado é quando eu não tenha mais essa possibilidade. E aí foi uma votação apertada, hein, Álvaro? Foi 6-5. Foi 6-5. No caso de hoje, colega, o Álvaro, ele não tinha uma condenação transitada em julgado. Se não me falha a memória, se eu estiver equivocado, por favor, me corrijam. Ele não tinha ainda uma condenação transitada em julgado. Ele sequer tinha ainda uma condenação de primeiro grau, se não me falha a memória. Ele tinha outras condenações, era um mega traficante, né? Enfim, e a grande pergunta é numa discussão que merece também a nossa atenção. Professor, quando a Procuradoria-Geral da República faz um pedido de reconsideração e não envia para aquele ministro que prolatou a decisão, ou seja, envia para o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República agiu com acerto? Desculpa, colegas, foi um grande erro da Procuradoria-Geral da República ingressar com esse pedido de reconsideração a um outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é igualdade. São 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele encaminhou para outro. Quando eu falo pedido de reconsideração, só reconsidera aquele que proferiu a decisão. Então, jamais eu poderia levar um pedido ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso não é reconsideração.
Reconsiderar é aquele que considerou. Desculpe a redundância. Então, um grande erro, um grande equívoco que aconteceu. Ah, professor, foi um advogado muito bom que realizou e ele fez isso. Desculpem, colegas, ali foi, na verdade, um equívoco, né? Era para reconsiderar, é para aquele que proferiu a decisão, né? Então, houve este equívoco, isso é importante que vocês entendam. Então, só para fechar o nosso raciocínio, professor Lucilo, quando acontece uma prisão, então, prendi um camarada hoje, seja em flagrante, seja através de um decreto preventivo. O que acontece pela legislação atual? A resolução 213 de 2015 do CNJ, eu faço questão só de mostrar para vocês rapidamente. A resolução 215 do CNJ, ela estabelece, né? Ela estabelece obrigatoriamente, né? Então a resolução 215, ela estabelece que acontecendo uma prisão, esta prisão ela tem que ser comunicada no prazo de até 24 horas à autoridade competente. Olha o que diz no seu artigo 1º da resolução 213 de 2015, isso não está no Código de Processo Penal. Artigo 1º. Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente de motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada em até 24 horas da comunicação de flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou a sua prisão e a sua apreensão. Colegas, eu vou resumir essa resolução, depois eu venho de forma mais tranquila apresentar a vocês. O que eu quero que vocês entendam? Aconteceu uma prisão em flagrante, o camarada preso em flagrante, ou seja, o conduzido, é levado perante a autoridade judicial e acontece então aqui a chamada audiência de custódia. Lá estará o juiz, o promotor de justiça e o defensor público. Naquele momento que ele recebe uma prisão em flagrante, o que o magistrado vai decidir? Primeiro, esse flagrante foi legal, ele obedeceu uma das 4 hipóteses contidas no artigo 302. Se você me falar, não obedeceu, este flagrante é ilegal. Não obedeceu? Não. Flagrante é ilegal, o juiz vai relaxar a prisão em flagrante e colocá-lo em liberdade. Professor, e se esse flagrante for legal? Ele estava inserido em um dos requisitos do artigo 302. O juiz tem 2 opções. E eu preciso mal da... Colegas, a aula mais importante de todas que nós tivemos é a aula de hoje. Se esse flagrante for legal, o magistrado tem 2 opções. Primeira delas, o magistrado pode então converter esta prisão em flagrante em prisão preventiva se um dos requisitos do artigo 312 ou 313 eles estiverem presentes. Então, se tiver os requisitos presentes do artigo 312 e 313, o magistrado então converte essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele agora vai ficar preso preventivamente, sempre analisando lá, né, conforme vimos o 316, em seu parágrafo único, os 90 dias. Agora, professor, e se o flagrante for legal? Qual que é o segundo requisito que o magistrado pode fazer? Então, se o flagrante for legal, o magistrado pode convertê-lo em prisão preventiva. E ele tem uma segunda possibilidade. O magistrado poderá substituir esta prisão preventiva. Já ouviram falar nas medidas cautelares diversas da prisão? Pois é.
Vamos até lá, porque eu tenho aqui as medidas cautelares diversas da prisão. Onde elas estão? Olha lá, as medidas cautelares diversas da prisão. O Código de Processo Penal, então, ele traz, né, o seguinte, vamos lá comigo. Artigo 289. O artigo 289, então, perdão, o artigo 282, ele estabelece as medidas cautelares diversas da prisão. Então ele vem e diz assim: as medidas cautelares deverão ser aplicadas, aí ele vem trazendo os requisitos. Lá no artigo 282 do Código de Processo Penal. 1. Necessidade para aplicação da pena, para investigação ou instrução criminal, e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. 2822. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado. Então, essas medidas cautelares, elas estão elencadas aí, as hipóteses, no artigo 282. Então, o artigo 282, ele estabelece, né, de que forma eu posso ter, então, né, as medidas cautelares diversas da prisão. O que é importante que os colegas entendam? Essa prisão cautelar, ela tem cabimento e ela deve ser analisada quando ela surge em 2012, né? Surge então essas medidas cautelares em 2012. Muitos falam, ela serviu para poder soltar, para esvaziar a cadeia, e na verdade não é isso. Então, o 28282 menciona os requisitos e eu preciso que vocês façam a análise das medidas cautelares com dois artigos cumulativos, 282 e 319, tá? Olhem comigo o artigo 319 do Código de Processo Penal. Quais são, professor, as medidas cautelares diversas da prisão? 319. 1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz. 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando por circunstâncias relacionadas ao fato deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. 4. Proibição de ausentar-se da comarca ou do país quando a permanência seja conveniente ou necessária. 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. 6. Suspensão do exercício da função pública ou da atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 7. Internação provisória do acusado, nas hipóteses de inimputável. 8. Fiança. E 9. Monitoração eletrônica, a chamada tornozeleira eletrônica. Eu posso, então, aplicar ou várias medidas cautelares diversas da prisão do 319. Então, colegas, eu quero que fique gravado na sua cabeça agora. Professor, foi prisão em flagrante? Foi. Se for ilegal, relaxo, não revogo a prisão em flagrante, relaxo. Se a prisão for legal, posso converter em prisão preventiva se os requisitos do 312 e 313 estiverem presentes, ou aplicar uma medida cautelar diversa da prisão com fundamento no 282 e uma das hipóteses do 319 do Código de Processo Penal. Colegas, a resolução também pede que, ocorrendo uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, também esta prisão seja apresentada ao juízo competente. É isso que diz a resolução 213 de 2015 do CNJ.